Você já imaginou receber dinheiro na sua conta sem precisar trabalhar por ele? É isso que os dividendos podem fazer por você. Mas afinal, dá para viver só de dividendos? E quanto é preciso investir para isso? É o que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo. Se esse assunto te interessa, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos juntos nessa jornada de conquistar a liberdade financeira. Mas antes de começar, já vou deixar aqui algumas dicas de leitura na tela e na descrição desse vídeo para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi, que foi começar sem experiência e com o mindset errado. Além disso, vou deixar também meus dois e-books que lancei recentemente e que você pode adquiri-los cada um por apenas R$ 1, mas corre que é por tempo limitado. Para começar a falar sobre dividendos, precisamos entendê-los. Eles são parte do lucro de uma empresa ou de fundos que você recebe apenas por ser sócio. É como se você tivesse uma padaria e no fim do mês o lucro fosse dividido entre todos os donos. A diferença é que na bolsa você pode ser sócio de bancos, elétricas, fundos imobiliários e muito mais. E o bom disso é que você não precisa ter muito dinheiro disponível. E para você saber quanto vai receber de dividendo, basta procurar qual é o yield do ativo. Por exemplo, nesse site aqui do Status Invest. Eu gosto bastante, né? Eu coloquei aqui, busquei o fundo MXRF11. Ele me mostra aqui alguns indicadores, o valor atual, qual que foi a mínima das últimas 52 semanas, a máxima, e qual que é o yield desse fundo. Então ele está falando aqui para mim que com base na cotação atual de 9,78, ele rendeu nos últimos 12 meses 11,76%, tá? Além disso, né, ele traz outros indicadores aqui embaixo também, como por exemplo o valor patrimonial pela cota, o P sobre VP, o valor que o fundo tem em caixa, né? Alguns indicadores interessantes, inclusive uma comparação, né, do ano anterior com o ano atual com relação ao valor que ele está pagando de dividendo. Então a gente vê aqui que no início do ano de 2024 o fundo pagou um dividendo maior do que no início de 2025, tá? Além disso, aqui embaixo também fala, né, qual que é o tipo do dividendo que ele está pagando, né, se é dividendo, se é rendimento. Aqui no caso é um fundo, então é rendimento. Ele mostra também qual que é a data com que você precisa estar comprado com o papel e qual que vai ser a data do pagamento. Então, se eu comprar esse papel no dia 29/8, a data do pagamento desse dividendo vai ser no dia 12/9, o valor de 10 centavos por cota, tá? Mostrando um exemplo real aqui que você tenha R$ 100.000 investidos, vamos supor que esteja dividido 12% no ativo Apple 34, 19% no MXRF11, 19% no RBRF11, no BBSA3 25% e na CPL6 25%, né? Então você tem investido aí o equivalente a esse percentual em cada um desses ativos. Você tem o preço médio aqui de R$ 60, R$ 10 no MXRF11, R$ 8 no RBF11, no Banco do Brasil 20% e no CPL6 10,50, né? Logo você vai ter essa quantidade aqui, considerando a cotação atual, você vai ter um dividend yield nesse valor aqui e o resultado disso vai ser R$ 37,20, né, o que é bem pouco, porque a Apple tem um dividendo, porque a BDR da Apple tem um dividendo bem baixo. Se fosse no fundo aqui MXRF11, você tivesse deixado R$ 19.000, você teria acumulado R$ 2.234, no RBRF11 2.384, no Banco do Brasil 1.972 e na CPLE6 R$ 1.630, totalizando uma rentabilidade de R$ 8.258, tá? Mas um ponto importante aqui se considerar é que essa rentabilidade, né, esse percentual de rendimento que ele está falando que está dando agora é com base na cotação atual de 62,70 para a Apple 34, uma rentabilidade de 11,76%, considerando a cotação de 9,78, né? Mas não necessariamente você vai ter pago no ativo com relação à cotação atual dele, né? Então, se a gente pegar o seu preço médio que eu coloquei aqui e comparar com a cotação atual e o dividendo atual, na verdade você estaria recebendo um dividendo real um pouco diferente, né? Então, aqui no caso que você pagou R$ 60 e a cotação está R$ 62,70, você estaria recebendo 0,32% de dividendo, um pouco a mais, porque o preço que você pagou é menor. O mesmo aconteceria, né, se você pagasse um pouco a mais pelo ativo.
A cotação atual está 9,78, só que se você pagou R$ 10, consequentemente, a sua rentabilidade ela vai estar menor, né? E assim por diante, né? Então a gente vê aqui que nessa simulação, alguns cenários eu estou recebendo um dividendo maior que o real e outros cenários eu estou recebendo um dividendo menor que o real, tá? Porque isso vai ser bem variável, porque depende da cotação do ativo. Mesmo que ele tenha um dividendo fixo, pode ser que você se beneficie se você tiver com um preço médio muito abaixo do que o mercado está precificando esse ativo, tá? Além de um possível ganho de capital ou perda de capital se você for vender esse ativo, você também pode ter um dividend yield maior ou menor do que o mercado. O segundo ponto importante aqui é que toda vez que você vai recebendo esse dividendo, né? Lembrando que muitos ativos aqui, como por exemplo fundos imobiliários, eles pagam uma rentabilidade mensal, né? Já a ação, BDR, pode ser que seja semestral, trimestral, tudo vai depender do ativo. Mas é importante que toda vez que você receber essa rentabilidade, né, esse retorno, você reinvestir nesses ativos para que você aumente os seus dividendos futuros ou até mesmo invista em outras coisas, né, renda fixa, porque isso daí vai fazer com que vire uma bola de neve, né? Além disso, não existe um valor mágico, né? Tudo vai depender de quanto você investe, da qualidade dos ativos e do seu padrão de vida, né? Mas o importante é que quanto antes você começar a fazer isso, mais rápido você vai atingir os seus objetivos. Mostrando aqui para vocês agora, né, uma simulação. Vamos supor que ao final desses 12 meses você recebeu tudo isso de dividendo e deixou embaixo do colchão, né, esse dinheiro. E aí, quando chegou o 12º mês, você pegou esse dinheiro e falou, vou reinvestir em todos esses ativos, seguindo mais ou menos o mesmo percentual. Então, quando você fez isso, né, você reinvestiu, você aumentou o seu capital aqui na Apple para 12.991, MXRF 11 você aumentou para 20.569,13. Deixa eu copiar aqui para ficar mais fácil. No RBRF 11 para 20.569, no Banco do Brasil 27.000 e na CPLE 6 27.000 também, tá? Então, ao final disso tudo, depois que você reinvestiu, né, você teve um capital, depois de 12 meses, de 108.000. Aí você fez a aplicação logo ao longo desse ano. Se o dividend yield se manter, no final desse ano você vai ter um valor, né, um resultado de 8.940. Vai ter subido aí basicamente R$ 700 na sua rentabilidade. E isso eu considerei que você guardou o dinheiro embaixo do colchão e reinvestiu só 12 meses depois. Se você conseguir reinvestir todos os meses, mês a mês, esse valor aqui anual vai ser muito maior, porque esse é o poder dos juros compostos, né? Eu acho que o grande segredo não é só receber dividendos, mas reinvestir esse dinheiro. É aí que os juros compostos eles trabalham a seu favor, né? Os dividendos recebidos hoje compram mais ativos, que no futuro vão pagar ainda mais dividendos. Então é importante que todo mês, toda vez que cair dividendo na sua conta, você reinvista, né? Compre um outro ativo que vai te dar mais dividendos ou compre o mesmo ativo se você entende que aquele ativo é um bom ativo. Essa é a minha dica que eu dou para vocês. Reinvistam. E esse foi só um exemplo de uma carteira fictícia, mas se você quiser ver uma carteira real, tem um exemplo aqui no meu canal de um vídeo que eu mostro que atingi R$ 10.000 em fundos imobiliários. Vou deixar o link aqui na descrição e do lado direito para que você possa ver esse vídeo. Mas então, né, por que que os dividendos são tão poderosos? Porque eles criam uma renda passiva real, eles são isentos de IR para ações e FIIs, claro, na maioria dos casos, crescem com o tempo se a empresa ou o fundo for sólido, tem a possibilidade de você reinvestir e acelerar o efeito dos juros compostos, que foi o exemplo prático que eu dei aqui, mas claro, nem tudo na vida são flores, né? Existem alguns pontos de atenção aqui também. Então, por exemplo, nem toda empresa que paga dividendo é boa. Isso daí é um ponto de atenção que você precisa acompanhar a empresa, entender do negócio, tá? Se simplesmente a empresa não está queimando caixa erroneamente ou se de fato ela tem que distribuir esse dividendo. Em uma crise, a chance dos dividendos serem cortados é grande. A diversificação também é outro ponto fundamental, né? Então seria legal você tentar diversificar em ações, FIIs, ETFs, BDRs. E também é sempre importante olhar o payout, né? Qual que é o setor da empresa, qual que é o histórico de pagamento de dividendos. Tudo isso vai influenciar no longo prazo. E para você seguir com a sua estratégia
de viver de dividendos, eu acho que é importante você montar uma reserva de emergência antes. Sim, eu sei que sempre falo disso em todo vídeo, mas é extremamente importante esse tema. Se tiver dúvida por onde começar, você pode ver um vídeo meu aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição, também do lado direito desse vídeo, tá? Além disso, é importante você reinvestir todos os dividendos no início, escolher ativos consistentes, né? Olhar o histórico de distribuição desses ativos, tentar diversificar entre setores e fundos e também ter uma visão de longo prazo. Então, esses steps aqui vão te ajudar a tomar melhores decisões. Então, investidor, o que eu vou te falar é que viver de dividendos é possível, mas exige tempo, disciplina e estratégia. Não é um atalho, como tudo é difícil, é demorado, não é tão simples assim. É sempre importante você seguir com bastante resiliência, com constância, que no final tudo dá certo, né? Agora eu quero saber quanto você gostaria de receber em dividendos por mês. Comenta aqui embaixo. E se você chegou até aqui e esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Ah, e aqui na descrição deixei o link do meu e-book que pode te ajudar a dar os primeiros passos rumo a viver de renda. Até a próxima.